Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus vos abençoe a todos. Irmãos, quem vos sauda é o pastor Renato. Graças a Deus, estou aqui para contar uma visão, relatar, irmãos, uma visão, a qual Deus me deu uma visão com a obra, e também contar também a interpretação deste sonho, desta visão. Mas eu preciso me consubstanciar-me da palavra, a palavra de Deus que vem a nós, irmãos, para nós poder contar esta visão e interpretá-la de forma correta. Está em Zacarias capítulo 6, que está escrito assim: Outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados. Todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os cavalos e os brancos saem atrás deles. Os malhados saem pela terra do sul. E os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante e percorrerem toda a terra. E ele disse: Ide e percorrer a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então, a visão que eu tenho a relatar é a seguinte, irmão. Estava eu sonhando a um lugar, a uma casa onde eu já morei, estabelecida aqui no bairro onde eu moro. A visão é o seguinte: de repente, irmãos, o Espírito de Deus me mostrava assim, eu dentro de uma retroescavadeira, uma máquina muito forte, muito pesada. Dava a entender que essa máquina, que esse carro, que essa direção, tinha muita autoridade, tinha muito poder a executar a tarefa, executar o serviço com muita excelência, meus irmãos? E de repente, essa máquina, essa retroescavadeira, essa máquina potente, de repente eu estava indo e ela perdia o controle. Ela perdia o controle e direcionava nas casas, ela entrava nas casas. De repente, irmãos, eu me via naquela situação, sem controle. Procurava de um jeito, procurava de outro, mas não encontrava o controle daquela máquina. De repentemente, eu lembro muito bem que aquela máquina, aquela retroescavadeira, eu tinha um controle nas mãos, um controle remoto, meus irmãos? Eu não tinha mais o controle do piloto dela, o piloto, o volante dela. Não tinha mais o piloto automotivo ali, não estava mais dentro da máquina, já estava fora da máquina, já controlando aquela máquina ali. E ela já entrava, eu já apertava o botão, mas não adiantava, ela entrava nas mercearias, ela não tinha controle. Ela estava incontrolável. Em vez de ser um instrumento, que poderia executar um bom trabalho, abrir cisterna, abrir campos para poder ter construções, ter coisas boas, para poder executar um bom trabalho. Para isso que elas são, é para isso que a máquina, que esses tipos de maquinário servem. Ela já não estava servindo para isso, meus irmãos. Já
estava sem controle, estava, vamos se dizer assim, prejudicando as pessoas. Por quê? Porque eu fui perdendo ali a direção, o controle daquela máquina, daquele dispositivo. Então eu me vi ali naquela visão, desesperado, e pedindo a Deus o porquê, né, que tinha saído do controle, que por algum tempo estava sem o controle. E a perguntar a Deus, né, o porquê que aquela máquina estava incontrolável. Então eu pude entender, eu pude buscar de Deus, e Deus pôde me responder, irmão. Deus veio a mim e respondeu. A máquina, aquele carro, como está relatado aqui em Zacarias, uma visão profética, aquele carro, o controle, eu que estava com ele nas mãos, mas por algum tempo ele saiu, né? E de repente o Senhor voltou e me deu o controle daquela máquina, daquele dispositivo. E eu digo para os irmãos que aquela máquina, aquele dispositivo era a igreja do Senhor, né, meus irmãos? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Graças a Deus. Porque, muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos fazendo corretamente o que Deus se agrada. Diante da obediência da vontade do Senhor, né? Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós caminhos também a decisões a qual já não agrada o Senhor, né, meus irmãos? A qual nós começamos a tomar rumos que não agradam o Senhor. Dentro de pouco tempo, eu tomei o controle de novo ali nas mãos, voltei novamente, operando com eficácia aquela máquina, colocou tudo em ordem, tudo no controle. Deus voltou a colocar direção. Então eu pude entender, irmãos, que ali era a igreja, a obra de Deus, né? Então a igreja, ela, por um tempo, né, ela veio estar, irmãos, perdendo o controle. Sim, de fato, eu confesso que por algum tempo, né, meus irmãos, as coisas saindo do controle, por mais que nós tenhamos amor, cuidado pela obra, cuidado pelas ovelhas, executar um bom trabalho da obra de Deus, às vezes nós vacilamos em algum ponto, né, irmãos? Então, o Espírito de Deus voltou então a me dar o controle, voltou a colocar o controle nas mãos, né, irmãos? A qual nesta época eu venho dizer aos irmãos que a igreja ia acontecendo algumas coisas estranhas, alguns fatos, alguns acontecimentos, né, irmãos? O povo esfriando, o povo não tendo mais aquele fervor, não tendo mais propósito, não tendo mais compromisso. Então, irmãos, eu pude entender que aquilo foi entrando no meu coração, aquela tristeza de não ver mais, né, o Espírito de Deus operando, o Espírito de Deus, né, irmãos, agindo de forma poderosa na igreja. Então, irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção. Creio que muitas das vezes o Espírito de Deus passa a se entristecer, irmãos, dentro de nós. Nós paramos a busca, paramos a oração, paramos de colocar o combustível nessa máquina, né, irmãos? Então a máquina então passa a ter alguns problemas, né, algumas engrenagens, né, alguns setores. Então esta máquina passa a operar não de maneira eficaz, mas de maneira contrária, né? Ela passa a ter problemas, passa a começar a passar por situações que precisa de uma revisão, precisa então, a dar mais um cuidado para essa máquina, que ela opera para poder ter grandes resultados. Então, isso aí que Deus me deu, então, essa visão, foi com a obra de Deus. Deus me deu a interpretação que a máquina é a igreja. A direção de quem está no controle somos nós, irmãos. Somos nós que estamos à frente da obra. Então eu digo, irmãos,
Se o pastor da igreja, o líder, não estiver totalmente ligado no Senhor, em oração, em propósito, com a vida no altar, com a vida no trono mesmo, buscando a presença do Senhor, se estiver em pecado, meu irmão, com certeza essa máquina, com certeza ela já perdeu o controle. 33:14 de Jó, está escrito que antes Deus fala uma ou duas vezes, ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono pesado sobre os homens. Então eles adormecem na cama. Então Deus revela aos ouvidos do homem para lhe dar a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da queda e a sua vida de passar pela espada. Então, irmãos, Deus, quando nós estamos perdendo o controle, Deus sempre vai falar de maneira auditível, de maneira que nós possamos entender. Então eu pude entender, irmãos, que o controle que eu estava perdendo da máquina, do carro, o governo desse carro, né? O dirigente, o que estava dirigindo, o que estava com o controle na mão, era eu. E por algum tempo a tristeza, o coração sufocou e eu não consegui mais enxergar, né, irmãos? Alegria em buscar, na oração, no jejum, no trabalho, que Deus se agrada, né, irmãos? Então, por algum tempo, muito pouco tempo, então eu vi uma grande mudança, né? Eu vi entrar na igreja muitos espíritos, né? Muitos demônios tentar infiltrar na igreja, tentar destruir a doutrina, tentar destruir a comunhão, a santificação da igreja, né? Mas graças a Deus, mesmo ali a máquina estando quebrando alguns parâmetros, alguns lugares, a máquina não tem mais aquela direção, né? Aquele potencial. Ainda conseguimos controlar a situação espiritual da igreja. Então eu vi que nesta época muitos, né, que não estavam firmes, porque a porta estreita que conduz ao céu, que nós estamos atuando ali, que Deus entregou nas nossas mãos, é um ministério abençoado, um ministério de doutrina, de santificação, de batalha espiritual. Então esses ministérios, que são os ministérios de porta estreita, não podem, irmãos, largar a direção, não podem deixar entrar ministradores, esses espíritos enganadores, tentar mudar a base, o fundamento, porque o fundamento da igreja é Cristo, irmão. E a doutrina é a doutrina da palavra, a doutrina bíblica apostólica, a doutrina dos apóstolos, a doutrina onde foi estabelecido as igrejas, me alertando para voltar de novo ao fervor, voltar de novo à oração. Irmãos, eu então entendo que só pelo simples fato de não estar orando e jejuando, não estar buscando intensamente, não estar buscando fervorosamente o Senhor, este motivo, irmãos, Deus já tem, né, um cuidado todo especial, porque, irmãos, não podemos negligenciar a oração, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que a fé sem as obras está morta em si própria. Então, se você não orar, você também não vai para a ação, porque oração é fé, mas é ação também. Então, a oração e o jejum são bases sólidas, irmão. É o combustível de um ministério firme e eficaz, que o Senhor Jesus possa, então, fortalecermos, irmãos, em oração e jejum, gravar de novo esta máquina, o ministério da palavra, o ministério da oração, o ministério do jejum, o ministério da cura divina, da libertação. Voltei-me então, levantei-me, me coloquei de pé, mente, aleluia, buscar a presença do Senhor, irmãos. Então as almas voltaram, as almas estão voltando. Então eu estive indo ali num culto, um varão ali, na ministração, depois que eu ministrei a palavra, Deus usou um varão ali, com uma profecia, uma palavra, mostrava para ele enquanto eu pregava um carro, perdendo a direção, o controle, alegrou meu coração, irmãos. Ele dizia ali que descia um varão com um cinturão de ouro, e de homem que era Deus, o anjo do Senhor, veio ali com uma barra da direção, colocou naquele carro ali e entregou nas minhas mãos. E ele pôde ali estar dizendo ali na revelação que Deus mostrava para ele que este carro
era a obra de Deus, era a igreja. A interpretação foi fiel, irmão. A interpretação foi correta. Não, igreja. Levante-se então, que ele passou aquela revelação tremenda. Eu me levantei, fui lá e glorifiquei o Senhor. Revelação que o que está em pé assente-se para que o segundo possa, revelação de Deus, sendo que foi de Deus a profecia ali, a palavra. Deus usou aquele homem, Deus usou aquele varão poderosamente, graças a Deus. E até aí, então, o Espírito de Deus, irmãos, usou a boca do teu servo e disse: ó varão, a partir deste momento, o Senhor está no controle, irmão. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos: mesmo se você perder a direção, confie em Deus, irmão. Confia no Senhor. A obra de Deus, foi Deus que levantou essa igreja. Se foi Deus que revelou esse ministério, ele não vai perder a direção. Falem, irmão, e fraquejem. Tudo de Deus, aleluia, irmãos. Se tiver alguém voltado ao Senhor, se tiver um espírito contrito e um coração quebrantado, esse Deus não rejeita. Orem a Deus, peça a Deus o controle da direção e volte a trilhar caminhos, aleluia, retos na presença do Senhor. Então eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque a partir de então, Deus me levantou novamente à oração, Deus me levantou novamente ao jejum. Aleluia, minha casa voltou a ser casa de visitação, pessoas carentes, pessoas enfermas, pessoas depressivas, pessoas tentando tirar a vida, irmãos, começaram a nos procurar, para a glória do Senhor, irmão.